Atividade 6 de Fundamentos de Programação. Nosso trio é composto por Luiz Felipe Silpivato, Rafael Curiel Monteiro e o Pedro Anísio Dornelas. O nosso jogo proposto foi o Campo Minado, que é basicamente um jogo comum aí no mundo dos games e no Windows também. As bibliotecas que a gente utilizou nele foi essas três aí, que é a stdio.h, que é a biblioteca padrão da programação em linguagem C. A stdlib, ela foi usada para fazer a função aleatória no jogo, de aleatório no jogo, no caso, a aleatoriedade dos números e tal. E a time.h foi usada para fazer o scoreboard, que nele estava incluso o tempo em segundos. A função main, a gente usou ela para dar início ao jogo, no caso, que é onde tinha um menu com o botão de sair, essas coisas. Tinha a opção de visualizar o scoreboard, que no caso a gente colocou. Quando o cara terminasse a partida, ele podia ver o scoreboard para ver em que posição que ele ficou. E é nela que ocorre o campo minado, ou seja, quando você seleciona as casas, essas coisas, está tudo incluso na main. Jogar, a gente foi a função mais utilizada no sistema. Ela fazia o controle do movimento da jogatina, ela imprimia o campo minado e recebia a opção de seleção de casa. E no funcionamento ela chama a função ganhou, imprime as funções, a coordenada, a qual selecionou, se ela é válida ou não, se ela já foi escolhida, ou se você pisou na bomba. A outra função que a gente utiliza também é a função sortear bombas, que quando você está na função main, ao iniciar o jogo, ele utiliza essa função para colocar bombas no quadrado, né, do campo minado. A função de coordenadas, ela serve para você conseguir saber se a coordenada inserida pelo usuário é válida ou não. Só que além desse uso, a gente também utiliza ela em algumas outras funções para saber se o valor de linha e coluna que a nossa função selecionou, ele está correto na hora de fazer o controle de variáveis. A função ganhou é uma função bem simples no nosso sistema. Ele determina se a pessoa ganhou ou não. Ele percorre todo o vetor e para visualizar se a pessoa visualizou ou não todas as opções válidas, e se ele tiver selecionado todas as válidas, ele dá o sinal de que ganhou para a função jogar. Já a função contar bombas e quantidade de bombas vizinhas, elas são utilizadas na função main para fazer a contagem, né? Como um exemplo, a contagem de que se tem uma ou duas bombas próximas ou três bombas, aí sendo assim você consegue ter um controle maior de onde você vai conseguir jogar, sendo uma das regras básicas do campo minado. Aqui está um diagrama de todas as funções que a gente usa. Qual função chama qual, e a setinha é a função que foi chamada. Então, por exemplo, a main chama a função jogar, a função jogar chama imprimir, chama inserir, chama abrir célula. A abrir célula chama coordenada válida, a jogar chama coordenada válida, e assim vai sucessivamente.